Isso aqui é Nietzsche na filosofia. Você encontra uma frase assim. Pera lá. Olha, vou ter que conjugar uma coisa assim. Deleuze dizendo assim: a fórmula Deus está morto. Então há uma expressão na obra de Nietzsche que é essa: Deus morreu. E o Deleuze chama isso de fórmula. 127. Vamos ver outra vez aqui, isso aqui. E daqui a pouco vai mudar, a aula não vai ser isso. Não, aqui não vou encontrar. Então. Você tem aí aquele texto, não sei o que, de Deleuze, que Escobar fez, não é? Você. Beleza? Então, Deleuze aqui vai novamente retornar à noção de fórmula. Tá certo? Ele retorna à posição de fórmula aqui em relação a Kant. E aqui, onde é que está? Aqui, ele vai falar uma coisa incrível, incrível. Só o empirista, vocês não sabem o que é ainda isso, pode com felicidade correr o risco de enunciar tais fórmulas. Ou seja, os enunciados dos empiristas, vocês não sabem o que é, o Deleuze considera ele como sendo fórmulas. Certo? Então veja bem, o Deleuze faz um trabalho sobre a noção de fórmula utilizando o Hermann Melville no texto Barthes, né? Mas essa noção de fórmula atravessa a obra dele toda, atravessando a obra dele. Então, para iniciar, que eu já vou abandonar isso, vamos fazer o seguinte: vamos pegar noções do tipo máxima, aforismo, o que mais? Aparecendo a fórmula como uma figura de estilo. Quando eu digo figura de estilo, eu estou dizendo rigorosamente uma figura de estilo. Marquem isso, figura de estilo. Agora, uma figura de estilo não é a mesma coisa que uma figura de língua. A metáfora é uma figura de língua. A máxima é uma figura de língua. Agora, a fórmula é uma figura de estilo, que vai atravessar a obra de Deleuze toda. O enunciado é figura de língua. Tá? Isso eu vou trabalhar muito com vocês. Por exemplo, o Foucault. Olha os anjos aí. O Foucault, quando você estuda filosofia, quando a gente estuda filosofia, a gente faz uma distinção que eu queria até que vocês anotassem, muito interessante. Por exemplo, a noção de frase é uma noção gramatical. Nós costumamos usar a noção de frase um pouco erradamente. Frase, ela é alguma coisa de ordem gramatical. O enunciado é da ordem da língua em termos de contexto. O enunciado implica um contexto. Inclusive, a noção de enunciado é excessivamente trabalhada pelos historiadores. Os helenistas, Jean-Pierre Vernant, você não se lê esses caras, ele nunca trabalha numa frase, ele só trabalha em enunciado, porque o enunciado implica contexto. Entendeu? Agora, existe uma outra, que é a proposição. A proposição pertence ao campo lógico.
Proposição da lógica. O enunciado, a única coisa que eu estou trazendo para vocês é que ela inclui o elemento contexto. A frase é gramatical, a frase é gramatical. Vem a noção de enunciação, que é difícil explicar para vocês, eu sou capaz até de entrar por isso mesmo para dar uma explicação para vocês. E, a partir disso, nós vamos ter essa noção de fórmula, que é uma noção que eu não vou ousar dar a vocês sem que vocês compreendam bem. Isso vai ser fácil. Frase, enunciado, proposição, enunciação, todas essas figuras, metáfora, vocês vão compreender. Para aí nós entrarmos nessa questão fantástica que é essa noção de fórmula que o Deleuze vai introduzir. O último exemplo nisso é que o capítulo chama aqui sobre 4 fórmulas poéticas que poderiam resumir a filosofia de Kant. E quando a gente vai ler o texto, o que a gente encontra em primeiro lugar, diz Deleuze, a primeira é a grande fórmula de Hamlet. Ele vai citar uma fórmula de Hamlet no Shakespeare. É o tempo está fora dos seus gomos. Isso dito em inglês, né? The time is out of joints. O tempo está fora dos seus gonzos. Isso daqui Deleuze está dizendo que é uma fórmula. Mas é uma fórmula produzida por Shakespeare. E ele vai usar essa fórmula para fazer uma leitura de Kant. Uma leitura de Kant. Então a fórmula, ela é uma espécie de uma linhagem subterrânea que penetra nos outros textos. Não sei se vocês entenderam o que eu disse. Ela penetra nos outros textos. Tanto que ele cita aqui essa fórmula. Em segundo lugar, vai produzir uma fórmula do Rimbaud. A fórmula do Rimbaud, eu sou um outro, je est l'autre. Ele produz isso daqui. E essa fórmula do Rimbaud vai penetrar também em Kant. Então a fórmula é alguma coisa de uma originalidade excepcional. Excepcional, porque ela vai ser um instrumento de altíssimo nível de pensamento. Vai permitir que a gente faça certas leituras que nós não poderíamos fazer se não houvesse essas fórmulas. Então aqui, no Nietzsche, a grande fórmula que ele está destacando é Deus está morto. Deus morreu. Isso seria uma fórmula do Nietzsche, com a qual vai me parecer isso, com a qual é isso que vai acontecer. O Deleuze, e o Nietzsche, na verdade o Nietzsche, o Deleuze também, vão fazer uma leitura da história. Porque quando a gente por exemplo, estuda o marxismo, nós aprendemos que o motor da história é a luta de classe. O Deleuze é que, através desta fórmula, vai mostrar que, por exemplo, para Nietzsche, ele vai adotar essa posição, que o motor da história é o niilismo. Vocês estão entendendo essa aula que eu estou dando? Uhum. Então, a fórmula vai permitir ao Deleuze chegar ao novo motor da história, que é Niilismo. o niilismo. Não sei se está claro o que eu estou dizendo. Não? Está bem? Então, agora então vamos ter essa noção. A fórmula, ela vai fazer uma prática incrível. Ela vai cruzar textos. Vai começar a juntar textos que não poderiam ser juntados. Ela vai ser uma potência subterrânea para produzir diferenciais nas leituras que nós fazemos através de metáforas, enunciados, máximas. A fórmula vai permitir isso. Então a fórmula é uma renovação feita pelo Deleuze no estilo. E através disso, produção de nova compreensão. Eu vou, a noção de fórmula fica parada aqui, porque nós vamos pegar esse texto que ela bateu, né? Estou todo fazendo revisão. E só falta a Sônia ler, né? A Sônia pode ser, né, o Judas de hoje, só falta ela ler.
E a partir disso nós começamos a trabalhar a fórmula. Esse trabalho de fórmula vai mostrar a vocês uma coisa nova, que a filosofia, a regência da filosofia não é só o princípio do prazer, viu? A filosofia vai dar uma marcagem marxista, a essência da filosofia é o trabalho, tá, Maria? Tá? Porque vocês vão aprender então, com a fórmula, o que é trabalhar em filosofia. Como Paulinho, por exemplo, que é Paulinho aquele dali, trabalha com luz, com cor, é iluminador, o grande iluminador do século aqui no Brasil, sem exagero, sem excesso nenhum, você atinge a filosofia através de trabalhos muito árduos, muito árduos. Né? Vocês vão ver isso, né? Trabalho que sua, a gente sua, chega no final está cansado. Então, oi Chico, está cortado a questão da forma, tá? Você vai dar o texto para ela, na próxima semana nós começamos a fazer o trabalho da forma. Esse trabalho da forma não é um trabalho solto, viu? Ele não está solto, ele vai estar associado com os nossos outros trabalhos. Todos final. Vamos começar. Eu quero um café aí, Maru. Cadê, Chico? De fevereiro não dá aula. Fracassou. Então, nós já começamos o nosso percurso já. Acabou a brincadeira, agora é percurso mesmo. Eu vou indicando os textos. Cobra. Aquele que não leu o texto sabe que está prejudicando o grupo. Tá? Quer dizer, começar a nascer em vocês um pensamento coletivo, uma compreensão coletiva, que aqui um não leu, eu não trabalho. Não trabalho. É uma espécie de vingança que eu faço. Não leu, então não trabalho. Tá? Nós vamos começar, então, a fazer um trabalho que eu sei que vai ser muito árduo, muito difícil, mas que a gente vai crescer imediatamente. Eu vou começar com 3 conceitos hoje. O conceito de contemplação. Esse conceito de contemplação tem 2 vias. Uma via platônica e uma via plotiniana. Você já sabe o que é plotino, né? Já falei, né? Platônica e plotiniana. São as 2 vias que vamos ter. Vou retomar já. Vamos trabalhar no conceito de repetição. Esse conceito é um conceito que está disperso na história da filosofia, mas que é juntada por Deleuze através das fórmulas. Então, o conceito de repetição, inicialmente, nós vamos trabalhar em Bergson e Hume. Hume se escreve H-U-M-E. E o terceiro conceito que nós vamos trabalhar é contração. Contração. O conceito de contração, possivelmente ainda Bergson e Hume ainda, os dois. Mas ainda vai ser mais extenso. Então vamos começar o trabalho. Eu estou dizendo para vocês literalmente trabalho, e eu peço que vocês procurem não deixar passar alguma coisa não compreendida. Parem a aula e perguntem. Porque a dificuldade é muito grande. E eu vou ser radical. Vou ser muito cruel, vou ser muito rigoroso, e vamos ver como é que vocês reagem a isso. Nesse filósofo chamado Hume, aparece uma figura chamada eu passivo. Um filósofo que vem logo depois do Hume, chamado Kant, K-A-N-T, aparece uma figura chamada eu receptivo. Eu passivo e eu receptivo.
Infelizmente, vamos trabalhar nos dois. Infelizmente até para mim, porque é um calor miserável desse. O que Kant chama de eu receptivo é o poder que o eu tem de ser afetado por elementos exteriores a ele. A definição é exatamente isso. O eu tem o poder de ser afetado por elementos exteriores a ele. Então, olha uma coisa interessante. O eu receptivo, ele tem o poder de ser afetado. Ele recebe alguma coisa que vem de fora. Quando nós estudamos Kant, o Kant vai nos dar uma teoria das faculdades. E uma faculdade é aquilo que tem o poder espontâneo de agir. A faculdade é aquilo que tem o poder espontâneo de agir. Cabe uma pergunta. O eu receptivo é uma faculdade? Ao que parece, não. Porque ela tem o poder de receber, mas não tem o poder de agir. Ela só recebe. Ela é receptiva, mas não é ativa. Não se entendeu, não, Roberto? Eu entendi. Então, se você define a faculdade como uma kraft, como uma força, uma potência de agir, o eu receptivo me parece que nós não poderíamos considerar uma faculdade. Isso é isso. O próprio Kant vai ter muita dificuldade nisso, viu? Ele próprio vai ter. Uma hora ele chama de faculdade, outra hora ele não chama de faculdade. Então, muito bem. O Rim trabalha com uma categoria chamada eu passivo. O eu passivo de Rim não é como o eu receptivo de Kant. Porque o eu receptivo de Kant recebe as coisas que vêm de fora. O eu passivo do Rim recebe as coisas que vêm de fora e as contrai. Então o eu passivo acrescenta ao eu receptivo a potência de contração. Então chama-se o eu do Rim de eu contraente, o que não é o caso do eu do Kant, que é apenas receptivo. O eu contraente ainda não é ativo. Não é ativo, quer dizer que não é ativo. Quando é que eu disse que ele é ativo? Não disse que você disse. Eu não disse que ele era uma faculdade. Eu Eu não disse que expliquei. você disse, eu estou falando. Dá uma sobre-explicação. Esse eu passivo, logo ele não age. Ele não age. Mas ele contrai? Contrai. Então nós precisamos saber de alguma coisa. Se ele contrai e a contração não é uma ação, preste atenção, a contração não é uma ação, isto quer dizer o quê? A ação é o poder de um ser transformar outro ser. Isto é ação. A contração é poder de um ser transformar a si próprio. Então, quando o eu receptivo do Kant recebe as coisas que vêm de fora, ele não se transforma. O eu passivo do Hume, quando recebe as coisas que vêm de fora, ele se Contrai. transforma pela prática da contração. Certo? A contração, como eu disse a vocês, não é uma ação, é uma contemplação. Então a contemplação está na base da transformação do eu. Não sei se ficou claro isso daqui. A contemplação é o fundamento da transformação do eu. Então nós temos aqui um confronto entre dois eus, viu? E nós não vamos esquecer mais isso. Nós temos dois eus, o receptivo e o passivo, que pode ser chamado também de eu passivo ou eu Contraente. Tá certo? Portanto faz um nome ou outro. Agora, o Kant, ele tem uma hesitação muito grande se o seu eu receptivo, você teve também essa hesitação, é ou não uma faculdade. Ele hesita se ele é ou não uma faculdade. Os leitores do Kant, por exemplo, o Heidegger,
afirma textualmente que não é. Estou de acordo com Heidegger, não é. Mas o Kant hesita se ele é ou não uma faculdade. Agora, o eu passivo, que é o eu contraente, não há hesitação nenhuma. O Rio me diz, não é uma faculdade. Não é uma faculdade. Vocês estão entendendo? Então qual é o eu que não é uma faculdade? O eu passivo, o eu contraente do Rio. Vamos ver o que é isso. Que trabalho terrível esse de hoje. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Nós temos de fronte, então, de dois eus, o receptivo e o passivo ou contraente, tá certo? O eu passivo contrai pela contemplação. Isso nos leva até a poder dizer que o eu do Kant não contempla. Nos leva até a dizer isso. Esse eu passivo, olha o que eu vou dizer agora, não é possível que vocês vão compreender imediatamente, se vocês compreenderem, vocês são um gênio, entendeu? Esse eu passivo contraente, essa primeira parte eu acho que vai dar para vocês compreenderem. Esse eu passivo contraente é o que em Plotino chama-se alma do mundo. Em grego é psyches tu pantos, a alma do mundo. Essa figura, a alma do mundo, é nítida na obra do Plotino. Nítida, eu vou apresentar para vocês, é nítida, de uma clareza absoluta. E ela já tem alguma presença na obra do Platão, a alma do mundo. Então, essa alma do mundo estaria presente, atenção, estaria presente. Dois pontos, abre aspas. O Plotino, segundo, um dos grandes plotinianos da história do pensamento, marca o nome dele, chama-se Émile Breyer, tem que marcar porque nós vamos trabalhar nele. Breyer, como é que se escreve? D-R-E-H-I-E-R, né? D-R-E-H-I-E-R, tem um acento no primeiro E. Breyer, Émile Breyer. O Émile Breyer, que é o tradutor da obra do Plotino, traduz do grego para o francês, e que vem sendo muito acusado atualmente de ter feito uma tradução deficiente. Sempre. De introdução às Enéidas, sabe o que são as Enéidas? Né? São os seis livros de Plotino com quantos tratados cada um? 8, né? 9 tratados. Cada um tem 9 tratados. Ele faz uma introdução. Nessa introdução tem um capítulo chamado Alma. E ele vai dizer que o Plotino se junta a uma tradição que tem o nome de animismo. Animismo é o nome de algo latino, anima. É o nome de animismo. Esse animismo é dotar de alma todo e qualquer ser. Uma pedra, um rochedo, uma planta, um boi, um homem, uma estrela, uma combustão química, seja lá o que for, tem uma alma. E essa alma vai passar a ser sinônimo para nós, não tem outra solução, eu tenho a impressão que é decisivo isso. Essa alma animista está em tudo, não é isso? Está em tudo, vai ser sinônimo de eu contraente e eu passivo. Essa alma contempla. Os rochedos contemplam? Contempla. Entenderam? As pedras contemplam, tudo contempla. E tudo aquilo que contempla, contrai. Tudo que contempla. Foi bem? Foi bem. Tudo que contempla, Contrai. Então, o fundamento dessa tese é que a alma do mundo, ela está em todos os seres. Vamos tentar chamar essa alma do mundo, quando ela aparece, por exemplo, ela estaria nesse copo, ela estaria numa combustão química, ela estaria numa molécula, ela estaria numa pedra. Vamos chamar essa alma do mundo de eu larvar. Eu larvar. Provavelmente, aqueles que conhecem
A obra do Samuel Beckett é sobre eus larvares. Então, o eu larvar, a alma do mundo, o eu passivo, o eu contraente, são variações de um mesmo sentido. Entenderam aqui? Variações de um mesmo sentido. Está bem? A partir da contração, da contemplação e da contemplação executada por essa alma do mundo, por esse eu larvar, emerge o orgânico e o psíquico. Ficou difícil. O orgânico e o psíquico aparecem a partir de uma contração de um eu contemplativo. Como é difícil, né, Paulo? De um eu passivo. De um eu passivo, emerge o orgânico e o psíquico. Agora, atentem para o que eu vou dizer. Quando se fala em orgânico, todos nós sabemos que se está falando em vida. Orgânico e vida são sinônimos praticamente, né? Nós sabemos que toda vida é orgânica. Mas o que eu acabei de dizer para vocês, do eu contraente, da alma do mundo, do eu larvar, é que existiria uma potência não orgânica da vida. Uma potência não orgânica da vida é aquilo que Arthur chama de corpo sem órgãos. A obra de Deleuze é literalmente a paixão que ele sente por essa potência não orgânica da vida. Entendido aqui? Então, quando eu falo potência não orgânica da vida, está sendo explicado que o organismo não explica a vida. Bem? O organismo não explica a vida. Eis um exemplo dos menores possíveis, feito por um historiador da arte, muitos aqui já conhecem, que fez esse trabalho no princípio do nosso século. O historiador da arte chama-se Worringer. W-O. Eu não sei se Worringer é Worringer, sabe? Eu não sei. É Worringer, né? Você sabe que é a música parece chamada? É W-O-R-I-N-G-R, né? GR. Já tem um livro dele em português, chama-se Arte Gótica. Já tem em português, tem chefe disso, né, Chico? Vocês podem comprar o chefe, é muito mais barato. O Worringer é só um exemplo para vocês entenderem. Ele vai trabalhar com muitas coisas em termos de arte. Mas, por exemplo, ele trabalha com a arte grega. E ele diz que a arte grega é uma arte orgânica. E quando ele trabalha com a arte gótica, ele diz que a arte gótica é uma arte não orgânica. Não orgânica. Tá? Então, a leitura desse texto, para mim, é ótima. Porque vocês vão ter o primeiro contato com essa potência não orgânica da vida. Potência não orgânica da vida. Então, essa tese, que está sendo gerada em função do eu contraente, do eu passivo, da contemplação, é isso que está gerando essa tese, que o Deleuze está constituindo, ela vai nos conduzir até essa figura chamada potência não orgânica da vida. E nós, então, já tomados do que o bom Hegel ou o mau Hegel dizia, a astúcia da razão, confrontamos o orgânico ao não orgânico. E descobrimos o quê? Que o orgânico implica um tempo, o não orgânico implica outro tempo. Então, a categoria de orgânico está inteiramente ligada ao tempo. E a categoria de não orgânico está inteiramente ligada ao tempo. Vamos chamar um tempo de orgânico, né? Sinônimo,
e o outro tempo de cristalino. Cristalino. Interessante chamar de cristalino o não orgânico e pegar, por exemplo, a obra de um grande cineasta como Visconti e verificar que a obra dele trata do tempo cristalino. Ele não lida com o tempo orgânico. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que entrar diretamente e enfiar a cara no tempo orgânico. O problema agora é que nós acabamos de descobrir que o orgânico emerge a partir do eu passivo contraente. Como é difícil isso, né? Ele emerge a partir do eu passivo do contraente. O Deleuze, na obra dele, vai utilizar, agora vamos fazer um trabalho novamente muito árduo, a noção de síntese. Síntese, ele vai trabalhar com essa noção de síntese, e síntese quer dizer a junção, a aproximação, a interpenetração de elementos que originariamente estão separados. A síntese é a junção de elementos que originariamente estariam separados. Certo? Então esse contraente, esse eu passivo faz síntese. Então ele junta elementos que originariamente estariam separados. Certo? Esses elementos que originariamente estão separados chamam-se instantes. Gisele, qual é a regra do instante mesmo? Descontinuidade e instantaneidade, não é isso? Então, vocês já sabem, né? O instante tem uma regra. Ele é descontínuo. O que quer dizer descontínuo? Vamos examinar o que é descontínuo exatamente? Descontínuo quer dizer que entre um instante, olha essa marcação aqui, Ruth. Isso é dificílimo que eu vou dizer. Fiz uma discussão escolar aqui, depois Espera posso aí. pergunta? Daqui a pouco. Só isso. Entre um instante e outro instante, há um intervalo. Tá. Entre um instante e outro, um intervalo. Isso que é descontinuidade. Eu falei não, né? Ah. Então eu ia fazer uma pergunta. Você disse que o eu passivo se opõe ao eu ativo na medida em que o eu passivo contrai. Mas o eu ativo, pelo menos no Kant, a gente não tem a contração da imaginação, por exemplo, né? Que é uma faculdade ativa, ela faz contrações. Ela faz três práticas, né? Ela reproduz, não o que mais? Ela apreende, reproduz e faz a recognição. Nós vamos ver que não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver, mas ela não opera com uma contração. Ela faz uma operação, mas faz uma operação ativa. É uma operação de atividade. É de atividade. Que não é a mesma coisa do eu contraente, que o eu contraente não tem atividade nenhuma. E é isso que nós vamos tentar ver agora. Ele não tem atividade. Ele é uma pura contemplação. Isso é muito difícil ser entendido, realmente. Vamos ver o que é esse eu contraente? E aí você teria como fazer uma boa prática. Porque o que Rimini vai fazer é uma teoria da imaginação. E a apreensão, a reprodução e a recognição em Kant também é uma teoria da imaginação. Né? Que inclusive leva a uma leitura kantiana do Deleuze, não adianta dizer já isso, diferente da do Heidegger, em termos dessas três figuras que vão aparecer na imaginação de Kant. O Heidegger e o Deleuze vão pensar isso diferentemente, eu já vou citar isso aqui. O importante aqui, Ruth, é o que eu falei, que é a regra de descontinuidade gera um conceito. Qual é? Intervalo. Intervalo entre dois instantes. E agora, nós tentarmos entender o que é a contemplação exatamente. Viu? Para fazer essa distinção da imaginação do Kant, que você vai ver que é completamente diferente. Completamente diferente.
Literalmente, a imaginação do Kant é uma atividade. Vamos ver o que é isso exatamente. O que é ser passivo. O que é isso? É difícil inicialmente, viu? Inicialmente os termos vão confundir a gente. É porque o Hume, ele diz que a imaginação é nada mais do que um conjunto de dados. Calma, não são dados de jogar. A imaginação é um conjunto de dados. O que ele quer dizer é que o que está na imaginação é tudo aquilo que está na natureza. É a mesma coisa na natureza e na imaginação, não tem diferença. Ou seja, a imaginação é constituído exatamente daquilo que a natureza é constituída. Difícil dizer isso. O que eu estou dizendo é que você não teria a imaginação acrescentando ou modificando qualquer coisa da natureza. Não faz nada disso. Ela apreende, ou nem apreender, eu posso dizer. Ela é repetição exata do que está dentro da natureza. Exata, mesma coisa. Então, o que está na natureza? Diz o Hume, as sensações. A natureza para ele são as sensações. As sensações estão na imaginação enfraquecidas. Não por causa da imaginação, mas por causa das próprias sensações. As sensações na imaginação chamam-se ideias. O que é uma ideia? É a própria sensação enfraquecida. Então, a ideia não é uma representação da sensação. É a própria sensação, só que enfraquecida. É isso que está na imaginação. Mas quem fez essa sensação se tornar as ideias não foi a imaginação. Isso é da própria sensação. Então a sensação é um conjunto de ideias. Isso é a imaginação. Um conjunto de ideias. Hein? Não ouvi. Não, é imaginação. A imaginação? Conjunto de ideias. Ou de sensações. Aquilo que ele compara comigo. Como? Ele não acrescenta nada, não tem nenhuma participação ativa em relação às ideias. Não. Mas isso é o sujeito humano que não apareceu, né? Aqui nós estamos na imaginação. O Hume vai dar da imaginação um sinônimo. Ele chama a imaginação de espírito. É o espírito. Então o espírito para Hume é constituído de ideias, conjunto de ideias. A palavra conjunto se opõe à palavra sistema. A imaginação é um conjunto livre, não é um sistema. Por quê? Porque ela não acrescenta nada ao mecanismo das ideias. As ideias funcionam independentes de qualquer atividade da imaginação. E qual é o funcionamento dessas ideias? O funcionamento dessas ideias pressupõe o funcionamento das sensações. As sensações são aquilo que se repete, as sensações se repetem pela regra de instantaneidade e descontinuidade. São as regras da sensação. Instantaneidade e descontinuidade. Então, lá na natureza, está havendo um processo chamado repetição. Repetição das sensações. Elas se repetem. Na imaginação, que é o eu passivo do Hume, essas sensações estão na imaginação. Se fosse no Kant, as sensações estariam lá e nada aconteceria, porque é um eu receptivo. Mas como o Hume é um eu passivo e contraente, essas sensações que se transformam em ideias, elas vão ser, na imaginação, contraídas. O que é isso? Contraídas
é retirar 2 instantes, atenção, porque nem o Rio diz assim. Vocês nunca vão encontrar essa definição no Rio. É retirar dos instantes o quê? Quem falou intervalo? Brilhante. Retira o intervalo. É isso que a imaginação faz. Retira o intervalo e junta o que lá fora estava separado. Retirar o intervalo é retirar a mesma coisa que não retirar nada. O intervalo não é nada. É um vazio. Retira esse intervalo e desaparece a regra de instantaneidade e a regra de descontinuidade. Preste atenção. Então, esses instantes agora, na imaginação, estão juntos. Como é que a imaginação faz isso? Ela vai fazer isso por 2 motivos. 2 motivos. Que até confunde a gente, né? Parece que a imaginação se torna ativa. Ela faz isso porque a repetição na natureza leva a imaginação a reter e antecipar. Ela retém um instante e antecipa outro. E na retenção e na antecipação, o que desaparece é o intervalo. Desaparece o intervalo. Preste atenção, hein? Aqui é dificílimo. E os 2 instantes se juntam. Os 2 instantes se juntam. Esses 2 instantes juntos chamam-se, na aula passada, presente vivo. O ser do presente vivo é que o passado e o futuro são dimensões do presente. O que quer dizer ser dimensão do presente? Quer dizer que o passado e o futuro não estão em instantes diferentes do instante presente. Ficou difícil, né? Está claro. Eles não estão em instantes diferentes. O passado e o futuro pertencem ao mesmo instante do presente. Então a noção de passado e futuro como dimensão é tornar o passado e o futuro dimensões do mesmo instante contraído. Não sei se vocês entenderam. Ou não? Vamos lá. Isso está se dando? Entendeu aqui não, Roberto? Não, tudo bem. Olha, eu queria que vocês me dissessem se vocês entenderam. O que você achou hoje? Isso está se dando no eu passivo. Na hora que aparecer o eu orgânico e psíquico, ele não vai trabalhar com retenção e antecipação. O eu psíquico, o eu ativo, vai trabalhar com espaço auxiliar e tempo homogêneo. O que significa uma coisa complicadíssima. Eu estou dizendo para vocês que a retenção e vê se eu posso usar isso, se eu não puder, vocês me vigiem aí. A retenção e a antecipação são da alma do mundo. São da alma do mundo. Enquanto a alma individual de cada um de nós vai trabalhar com memória e reflexão. Não trabalha com retenção e antecipação. Ou seja, o que nós chamamos de passado não é uma dimensão do presente. O que nós chamamos de passado. O que nós chamamos de passado é alguma coisa que está separado do presente. É um antigo presente separado. Vocês não estão entendendo, eu acho. É um momento muito difícil de aula. É essa distinção do presente vivo, que é alguma coisa que pertence ao que eu estou dizendo, ao eu passivo, que tem o passado e o futuro como dimensões, e o eu ativo, o eu de um ser vivo qualquer, ou mesmo o eu de um ser vivo, ele já não está mais nesse campo da retenção e da antecipação, mas ele está no campo da memória e do projeto. Ou seja, o passado, no eu ativo, é o antigo presente, separado do presente atual. Acho que não ficou muito bem, né? A dificuldade é muito grande. Vamos tentar outro caminho. Quem entendeu isso? Hein? Acho que deu. Alguém deu para entender isso? Outros não, né? O que eu estou dizendo é que você teria elementos descontínuos
na matéria, que forma a regra de instantaneidade e de descontinuidade, de elementos descontínuos. Na matéria, os elementos estão separados. No espírito e na imaginação, os elementos se interpenetram, se juntam. Agora, quando esse espírito se transforma num eu ativo, novamente os elementos vão separar. Novamente. Mas é uma separação completamente, como é difícil, completamente diferente da primeira separação. Aí, Vamos ver o Deleuze dizendo? essa passagem do espírito para o eu ativo que eu não entendi. Como é que é essa passagem Vamos ver como é que do é. espírito para o eu ativo? Vamos ver como é que é. Tá bem, O eu ativo, mais fácil, é a coisa mais fácil. ele está preso ao... Quer dizer, ele produz o tempo homogêneo, né? Não, o eu ativo? Ativo. Não, o eu ativo é um resultado da tempo. contração passiva. Ele é resultado Da contração passiva. da contração passiva. É um Ele resultado. trabalha com tempo discreto em vez de contínuo. Hein? Pode-se dizer assim, ele trabalha com tempo discreto Que o eu em vez de ativo contínuo. trabalha com a discrição. Ele é um indiscreto trabalhando com a discrição. Trabalha com a discrição. Vamos ver outra vez. Vamos ver o Deleuze dizendo para clarear essa questão aqui. Tá? Isso que eu digo para vocês, filosofia é sem trabalho. Não adianta pensar que eu posso chegar aqui e dar uma aula. Eu vou dar, eu só explico isso tudo para vocês, daqui a pouco eu dou uma aula lindíssima para vocês, não sei se souberem tudo isso. Mas antes de saber, para que eu vou dar aula lindíssima? Eu não vou entender. Né? Aí eu posso chutar, mentir, fazer a opção de tolice, como fazem por aí. Né? Então vamos ver uma frase do Deleuze, vamos ver quem se arrisca a decodificar ela. Né? A repetição, diz o Deleuze, nada muda no objeto que se repete. A repetição se dá onde? Na natureza. A natureza tem um processo de repetição. E esse processo de repetição da natureza é regido pela regra que gera o intervalo. E isso é eterno. Então, na natureza, eternamente você tem um intervalo, a descontinuidade e a instantaneidade. Há possibilidade na natureza de juntar dois instantes? Vamos lá, quem quer usar? Vê lá, Raquel. Eu estou dizendo radicalmente, não pode juntar dois instantes, porque a natureza tem como regra esses três princípios: descontinuidade, instantaneidade e intervalo. Então você vai juntar dois instantes, cara? Não junta. Aquilo é perto, entendeu? Não. Agora, o espírito que contempla, diz o Deleuze aqui, a repetição nada muda no objeto que se repete, mas muda alguma coisa no espírito que a contempla. O que muda no espírito? O que acontece no espírito de diferente da natureza? A contração. Vamos chamar essa repetição na natureza. Essa repetição na natureza traz a regra de descontinuidade, instantaneidade e intervalo. Vamos chamar essa repetição definitivamente não vai mudar, de repetição física. Querem marcar esse nome, por favor? Repetição física. Então, questão. O rim que trabalha com eu contraente. O Bergson, que trabalha com eu contraente. O Bergson não usa esse nome, viu? Que trabalha com eu contraente. Para eles dois que trabalham com eu contraente, é necessário, como fundamento para esse eu contraente, a repetição física? Vamos ver quem sabe responder isso. Poderia haver repetição contraente sem repetição física? Não. Então, todos dois implicam a noção de repetição física. Entendido? Então, preste atenção ao que eu vou dizer, definitivo também. A primeira noção de repetição é necessariamente física. Marque seu irmão. A primeira noção de repetição é necessariamente física. Mas vão aparecer outras noções de repetição, que já não serão mais físicas. Assim, para melhorar essa noção de repetição física, as outras repetições serão psíquicas e ontológicas. Nós estamos aqui na repetição física. Como se dá a repetição física? Mas só para terminar agora. Instantaneidade, descontinuidade, intervalo. Pronto. Tá?
Isso é repetição física. Essa repetição física reaparece no espírito. Reaparece no espírito. E o espírito, qual o sinônimo de espírito? E o que mais? Em Jung, qual é? Imaginação melhor. É o passivo também, mas o Jung vai dizer com mais clareza: espírito sinônimo de imaginação. Foi a pergunta da Ruth que eu falei: olha, a imaginação do Jung é diferente da imaginação do Kant. Então não adianta, né, trabalhar nas questões, nas três questões kantianas, porque as três questões kantianas são fundamentais sem o entendimento do eu. Então, a pergunta do Deleuze: como a repetição, ele não bota aqui o adjetivo, mas qual seria o adjetivo? Como a repetição física, ele não botou, mas é. Entendeu? Mudaria alguma coisa no caso ou no elemento que se repete, vista que ela, de direito, implica uma perfeita independência de cada apresentação. Vocês entenderam? A regra de descontinuidade ou de instantaneidade na repetição é assim formulada. Agora nós vamos ver como é formulada a regra de descontinuidade e instantaneidade. Que coisa linda. Um não aparece sem que o outro tenha desaparecido. Olha que coisa. Um não aparece sem que o outro tenha aparecido. O que é isso? Isso é a enunciação, da regra da descontinuidade e da instantaneidade. Isso é capaz de ser uma fórmula, hein? Quem sabe se não é uma fórmula? Eu acho que é. Então quer me repetir? Um não aparece? Enquanto o outro não desaparecer. É. Vamos chamar isso, um não aparece sem que o outro tenha desaparecido, de heterogeneidade de extinção. De extinção. Ou seja, um elemento aparece e desaparece. Então, se nós formos definir o instante vai ser definido como emergência e aborto. Ele e aborta-se. Aborta-se. É um aborto incrível, porque não aborta um filho, aborta si próprio. Ele aparece e desaparece. Para quê? Para que outro instante apareça e aborte-se. Esses instantes, aqui que aparece uma coisa surpreendente, não podem ser chamados de tempo, porque o tempo é aquilo que passa. E esses instantes não passam, aparecem e desaparecem. Nós podemos até utilizar uma coisa muito bonita. O tempo é horizontal, o instante é vertical. Ele é assim. Está bem claro isso? Então o instante não passa. É digital. Hein? É digital. Eu usei vertical. Não, esse... Isso é o estado da matéria, isso é a repetição física, estado da matéria, que se chama mesmo momentânea. Mesmo momentânea. MES. A repetição se desfaz à medida que se faz. Em compensação, ela muda algo no espírito que a contempla. Que negócio de espírito é esse que contempla? Qual é o meio de nós entendermos até agora? Que meio teórico nós temos para entender o espírito que contempla? Nas formas. Não, mas o único meio que nós temos é o animismo. O animismo. Nós não temos outro meio. Temos outro meio. Não temos nada mais a não ser o animismo. O animismo não é uma tese tão idiota como possa parecer, uma tese mística, que não é, porque isso inclusive é reencontrado na filosofia estoica, é dizendo que tudo que existe tem um poder de coesão. Tudo que existe tem um poder de coesão. Isso daqui é uma coisa que não pode, é estranho, porque o grego não poderia entender isso. Porque o grego nunca
nunca entendeu o princípio de inércia. Para o grego, esse princípio de inércia não existia. O princípio de inércia quer dizer o seguinte: se você pega uma matéria, que se ela não tiver dentro dela um poder de coesão, essa matéria vai se desprender ao infinito. Vai ficar se desprendendo até o infinito, sem parar. O poder de coesão retém as suas partes. Retém as suas partes. Então, o animismo, a introdução da alma nas coisas, é sinônimo de poder de coesão. Foi bem. Tá. Tem Tá o certo? físico, é meio físico, tem um aspecto da física quântica aí que Esse poder Ou de seja, coesão. que segura isso. É isso, os a históricos matéria. não pararam de falar isso, viu? Mas esse poder de coesão não é só no ser vivo, não. Isso está em qualquer tipo de ser. Numa molécula de ferro, está lá o poder de coesão. Quer dizer, a inércia é quase que implícita nisso aqui, né? E os gregos não pensaram O nisso. poder de coesão da matéria, né? O poder de coesão da matéria, o poder de coesão da matéria já é a alma do mundo. Entenderam? Porque você constrói os seres limitados. Os seres têm limites, dados por esse poder de coesão, que na filosofia histórica chama-se essência. Poder de coesão é essência. Por que você está falando que a inércia vai influenciar? Por que eles falam nesse poder de coesão? Porque eles verificaram onde não há o poder de coesão, há um poder de desprendimento. Aquilo se desprende, se desfolha infinitamente. Se desfolharia infinitamente a matéria. Se perderia o infinito se desfolhando, se não tivesse alguém que retivesse aquilo. Não, a matéria só tem uma identidade pela contração. Hein? A matéria ela só vai receber uma identidade por essa contração. Não, porque aqui eu estou falando de coesão. Eu não estou falando nem em contração. Não, É a coesão. É o poder de coesão. Em grego eles chamam isso de hexis. É espírito forte, X e S. É uma espécie de alma das coisas, que dá essa coesão nos objetos. Entenderam a coesão? Entendi. Mas por que você está falando desse poder de Fala lá. coesão? Hein? Por que você está falando desse Eu poder estou de falando coesão? do poder de coesão, porque o poder de coesão, hein, garante o animismo. Garante o animismo. Porque nós temos uma tendência de trabalhar com a alma antropologicamente. Aqui a alma é jogada em cima de qualquer coisa, em função da coesão. Não é nem em função de contração, nada disso, é em função da coesão. Que os históricos vão colocar isso. E como Plotino é um filósofo que herda do Aristóteles, do Platão e dos históricos, ele vai retirar esse animismo daí. Ele vai retirar esse animismo exatamente disso daí. Pode-se dizer que a forma, ela não é uma capacidade de representação do espírito humano, ela é a potência da própria matéria de se manter coesa. De se manter coisa, exatamente. São animismos. Exatamente isso. Aí você está vendo uma coisa, você introduziu a noção de forma. Essa noção de forma, a ideia de forma, é uma das ideias principais na obra, não do Deleuze, mas daquilo que Deleuze acompanha. Ele trabalha o tempo inteiro com essa ideia de forma. Por exemplo, quando você tem 2 livros do Pierre Boulez, em português, que se chama Música Hoje. Nesses livros, o Pierre Boulez eu devia ter trazido até o CD do Pierre Boulez para vocês ouvirem. Ele vai trabalhar com música. E música para ele é a forma. É a forma. Ele não trabalha com a matéria. Porque quando você pega um músico, todos os músicos trabalham necessariamente com as ondas sonoras. Todos trabalham com ondas sonoras. É o que se chama contínuo sonoro. E o músico trabalha com aquilo. E ali ele vai fazendo os seus recortes e construindo uma música. O Boulez não. O Boulez não trabalha com contínuo sonoro. Ele trabalha com uma forma abstrata. Por isso que a música dele é a mesma coisa que uma equação matemática. Ele faz uma organização matemática e submete o contínuo sonoro a essa forma. Não sei se vocês entenderam. Ele submete o contínuo sonoro a uma forma matemática.
Não ficou claro, não? ficou. Ele, em vez de ir diretamente na matéria, ele vai na forma. E é exatamente isso que o Deleuze está trabalhando também. Acho que é um pouco difícil, né? Vou voltar na frente. Ficou duro? O que você achou? Não? Acho que ficou. O que eu estou dizendo é o Se seguinte. você transportar isso para a obra que você estava falando, do Bacon, né? Você pode falar também por aí? Pode? Pode. Necessariamente, eu não vou poder explicar isso para vocês. Inclusive a aula de ontem foi baseada nisso que eu dei, viu? Eu vou só fazer um pequeno quadro e sair. Eu não posso fazer nada mais do que isso aqui agora, nesse instante. Vejam bem o que eu vou dizer muito rápido, não é uma aula, é apenas uma apresentação para resolver a questão da forma. Ontem dei aula sobre isso, hoje aqui não é aula sobre isso. Quando você pega a filosofia do ser, na aula passada eu falei sobre a filosofia do ser. Alô? Em quem? Aristóteles. A filosofia do ser, ela trabalha no Aristóteles em três figuras. Substância, acidente e faculdades. Isso é filosofia do ser. O que quer dizer isso? Quer dizer que para Aristóteles existem duas realidades. A realidade daquilo que nós chamamos real, que são os indivíduos, e o mental. Há duas coisas, o real e o mental. Tem mais nada.